Depois de adquirir um terreno de 10 mil metros quadrados, o Flamengo deu o primeiro passo oficial para uma nova fase de expansão do seu centro de treinamento. O clube já protocolou na Prefeitura do Rio de Janeiro o pedido para iniciar a obra de construção do seu 11º campo no Ninho do Urubu. Esse movimento não é apenas mais uma obra, é uma demonstração clara de que o Flamengo está pensando grande, planejando o futuro e investindo pesado na infraestrutura que sustenta seu alto nível competitivo. Esse novo campo, aliás, deve ser usado pelo time profissional, reforçando ainda mais o projeto de excelência do clube rubro-negro. O campo será construído ao lado dos campos 1, 2 e 3, que hoje são os principais utilizados pelos jogadores do elenco principal, e vai se somar ao mini-estádio que está em fase final de obras, com o gramado já pronto, restando apenas a conclusão das arquibancadas. O terreno foi comprado por R$ 45 milhões, e antes da construção em si, a diretoria aguarda autorização para demolir alguns prédios antigos da área adquirida. A expectativa é que, com a liberação da prefeitura, as obras comecem o mais rápido possível. Esse passo é estratégico. O Ninho do Urubu se tornou um dos centros de treinamento mais modernos do país, mas o Flamengo entende que precisa crescer junto com a sua grandeza atual, não apenas para atender à demanda do futebol profissional, mas também para seguir sendo referência em formação de atletas e oferecer estrutura de ponta para todas as categorias do clube. E não é só o CT que está em movimento. Enquanto o clube acelera seus projetos fora de campo, dentro dele as movimentações seguem intensas. A data FIFA chegou ao fim, e o Flamengo agora já começa a se reorganizar com os jogadores que voltam de suas seleções. Samuel Lino, que esteve com o Brasil na derrota contra a Bolívia, atuou por 62 minutos e retornou na madrugada com a delegação brasileira. Gonzalo Plata, representando o Equador, jogou 68 minutos contra a Argentina e também já voltou. Matias Vina teve a atuação mais longa, jogou os 90 minutos completos pela seleção uruguaia no empate com o Chile. Já Jorge Carrascal, que havia sido convocado pela Colômbia, acabou ficando fora dos relacionados, algo que é comum quando os técnicos levam um número maior de jogadores do que os que podem ir para o jogo. Ele já está de volta também. Essa movimentação pós-data FIFA é fundamental porque o Flamengo terá um jogo importante contra o Juventude no próximo domingo, fora de casa, e o técnico precisa ter todo o elenco à disposição para montar a melhor estratégia possível. A programação do elenco prevê treinos diários na parte da manhã, em preparação total para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica quer intensidade e concentração, principalmente em um momento em que o calendário volta a apertar, com viagens e partidas decisivas. Falando em decisões, o Flamengo ainda aguarda uma resposta do STJD sobre o pedido de efeito suspensivo para o atacante Bruno Henrique. O clube entrou com o recurso após a punição de 12 jogos imposta ao jogador e espera que essa resposta saia entre hoje e amanhã, no mais tardar até sexta-feira. A ideia da diretoria é garantir que Bruno Henrique continue disponível até o julgamento no pleno do STJD, quando será feito um novo pedido de redução da pena. A presença dele em campo é vista como essencial, principalmente nesse momento de retorno ao calendário regular do futebol brasileiro, e o Flamengo trabalha com expectativa positiva em relação à liberação provisória. Enquanto o jurídico do clube se movimenta nos bastidores, o departamento de futebol também está de olho na montagem do elenco para o futuro. Um dos nomes em pauta é o de Felipe Luiz. O técnico do time sub-20, ex-lateral multicampeão com o clube, tem em mãos uma proposta de renovação por mais uma temporada, ou seja, até o fim de 2026. Segundo ele mesmo, ainda não é hora de pensar nisso, porque está focado no trabalho atual e nos compromissos do dia a dia. No entanto, deixou claro que não haverá problema algum para renovar, demonstrando disposição para continuar seu projeto de transição de jogador para treinador dentro do Flamengo. O clube aposta muito no potencial de Felipe Luiz como técnico e quer mantê-lo por perto, até mesmo para, futuramente, tê-lo mais integrado ao futebol profissional. Só que essa permanência não será tão simples assim. Clubes europeus, como o Bayer Leverkusen da Alemanha, já demonstraram interesse no trabalho de Felipe e acompanham de perto sua evolução como técnico. Mesmo assim, dentro do Flamengo a confiança é grande de que ele permanecerá, até porque o próprio Felipe vê no clube um ambiente ideal para continuar crescendo na nova função e adquirir ainda mais experiência.
Outro nome que voltou à pauta internacional foi o de Jorginho. Um meio-campista, que tem dupla nacionalidade e já atuou diversas vezes pela seleção italiana, voltou a ser cogitado para uma nova convocação. A Itália vive uma situação delicada e corre sério risco de não se classificar para a próxima Copa do Mundo, precisando disputar uma repescagem. O técnico Gattuso não esconde que pensa em contar com a experiência e a qualidade de Jorginho para esse momento decisivo. Ele até seria chamado nesta última data FIFA, mas acabou sendo cortado por causa de um quadro de fadiga muscular. Ainda assim, o nome dele segue firme nos planos do treinador italiano, e uma nova convocação pode acontecer a qualquer momento. Vale lembrar que, como Jorginho já defendeu a Itália oficialmente, ele não pode mais ser chamado para a seleção brasileira, mesmo tendo nascido aqui. Enquanto o nome do Flamengo ganha espaço em diversas frentes, seja com jogadores em seleções, seja com figuras do clube no radar europeu, a torcida rubro-negra também mostra sua força fora dos gramados. A campanha para transformar o Flamengo em uma nação sociocultural reconhecida pela Organização das Nações Unidas ultrapassou a marca de 240 mil assinaturas em apenas um dia. A meta inicial era atingir 100 mil até o final de semana, mas a mobilização foi tão forte que esse número mais que dobrou em menos de 24 horas. A ação, que tem apoio de ídolos históricos do clube, como o Zico, busca reconhecer oficialmente o impacto social, cultural e esportivo do Flamengo na vida de milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É um movimento simbólico, mas que mostra o tamanho do clube fora das quatro linhas. Toda essa mobilização e todos esses projetos, sejam dentro ou fora de campo, deixam claro que o Flamengo não está parado. Ao contrário, o clube está cada vez mais ativo, atento aos mínimos detalhes e buscando evoluir em todas as áreas. Desde a preparação para os próximos jogos até os investimentos pesados na estrutura física do CT, passando pela organização jurídica, pela presença internacional de seus atletas e pela força da sua torcida, tudo indica que o Mengão segue em constante crescimento, se preparando para seguir no topo por muito tempo. E com a volta dos jogadores que estavam a serviço das seleções, o técnico do Flamengo ganha fôlego para trabalhar o elenco completo e ajustar detalhes importantes visando o próximo compromisso fora de casa, contra o Juventude. A partida será no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, e apesar do adversário não ser considerado um dos gigantes do futebol nacional, o duelo promete ser complicado. O campo apertado, o gramado mais pesado e a força do time gaúcho jogando em casa são fatores que sempre exigem muita atenção e concentração. Por isso, cada treino desta semana tem um peso enorme na preparação, especialmente no que diz respeito ao entrosamento dos jogadores que voltaram de compromissos internacionais com o físico mais desgastado. O retorno de Samuel Lino, Matias Vina, Gonzalo Plata e Carrascal é fundamental para dar mais alternativas ao técnico na montagem da equipe. Ainda que alguns deles não estejam confirmados entre os titulares, a presença no grupo amplia as opções de jogo e garante mais profundidade no elenco, algo que será crucial nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. A maratona de partidas exige um elenco robusto e versátil, e o Flamengo sabe disso. Até por isso, a comissão técnica tem trabalhado com muito cuidado na dosagem de carga física, respeitando o tempo de recuperação de cada atleta e buscando o melhor equilíbrio possível entre intensidade e prevenção de lesões. Enquanto isso, os bastidores do clube seguem movimentados, e um ponto de atenção é justamente a situação do Bruno Henrique. A ausência dele, caso o efeito suspensivo não seja concedido, pode representar uma perda considerável para o Flamengo no setor ofensivo. Apesar dos 33 anos, Bruno Henrique ainda é um jogador decisivo, com velocidade, presença de área e muita experiência em jogos grandes. A diretoria rubro-negra se apoia no histórico recente de decisões semelhantes do STJD para manter a esperança de que o efeito suspensivo seja concedido a tempo. Se isso acontecer, o atacante estará liberado para jogar normalmente até o julgamento do recurso, o que daria um alívio momentâneo à comissão técnica. No entanto, o clima de incerteza sobre essa situação não afeta o foco interno do elenco, que mantém a rotina de treinos normalmente. Há uma confiança grande de que a equipe está preparada para superar qualquer adversidade, seja dentro de campo, seja fora dele.
O Flamengo tem um dos melhores elencos do país, com jogadores capazes de resolver partidas em um lance e um grupo técnico que conhece bem as nuances do futebol brasileiro. A ideia agora é retomar o ritmo após a pausa da data FIFA e embalar uma sequência de bons resultados que possa consolidar a posição do time entre os primeiros colocados do Brasileirão. Em paralelo à rotina do elenco principal, a diretoria do Flamengo também observa atentamente o desenvolvimento das obras no Ninho do Urubu. A construção do 11º campo marca um novo capítulo no projeto de crescimento da estrutura física do clube. Com o terreno já adquirido e o pedido de autorização de demolição protocolado na prefeitura, tudo depende agora da liberação oficial para que as máquinas comecem a trabalhar. A localização estratégica do novo campo, bem próximo aos principais utilizados pelo elenco profissional, deve facilitar a logística dos treinos e também abrir espaço para novos modelos de atividades táticas. Esse campo não será apenas mais um gramado para treinamentos. A expectativa é que ele seja dotado de recursos modernos, com sistema de drenagem e irrigação de última geração, iluminação adequada para treinos noturnos e até possibilidade de receber jogos-treino e partidas de categorias de base. O investimento é pesado, mas o retorno técnico e institucional é ainda maior. Ter uma estrutura de ponta significa também atrair talentos, formar atletas em um ambiente de excelência e reforçar a imagem do clube no cenário internacional como uma potência em todos os aspectos. E por falar em imagem internacional, a presença de tantos atletas do Flamengo nas seleções espalhadas pelo mundo só confirma esse status. O clube se tornou um verdadeiro exportador de talentos para o futebol global, e não apenas pela venda de jogadores. Atletas contratados e formados pelo clube ganham destaque em convocações e representam suas seleções com frequência. Isso fortalece a marca Flamengo, aumenta o prestígio do clube e, claro, valoriza os ativos do elenco. Cada minuto em campo com a camisa de uma seleção é também uma vitrine, uma forma de elevar o patamar dos jogadores e, consequentemente, do próprio clube. Mas não é só dentro das quatro linhas que o Flamengo brilha. O movimento para tornar o clube uma nação sociocultural reconhecida pela Organização das Nações Unidas deu um salto impressionante. Em menos de 24 horas, a campanha superou a marca de 240 mil assinaturas, mostrando o engajamento da torcida e o poder de mobilização da nação rubro-negra. A meta inicial era atingir 100 mil até o final da semana, mas a resposta foi tão massiva que o número mais que dobrou rapidamente. Essa campanha, que tem o apoio de figuras históricas do clube e de torcedores espalhados por todo o mundo, é mais do que uma iniciativa simbólica. É o reflexo do impacto social e cultural que o Flamengo exerce na vida das pessoas. Seja em comunidades carentes, em grandes centros urbanos ou em outros países, o clube tem uma presença marcante e representa muito mais do que futebol. A torcida do Flamengo não é apenas numerosa. Ela é apaixonada, ativa e engajada. E isso se traduz também em ações concretas como essa, que vão além do grito nas arquibancadas. Quando a nação se une por uma causa, o resultado é sempre gigante. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Uma petição que parecia pequena, limitada, se transformou em um fenômeno, com pessoas de todas as regiões se mobilizando, compartilhando, incentivando amigos e familiares a participar. Isso mostra que o Flamengo, hoje, é uma instituição que ultrapassa as fronteiras do esporte. É uma força cultural que representa identidade, pertencimento e história para milhões de brasileiros. Enquanto esse movimento cresce nas redes e nas ruas, a diretoria segue firme nos bastidores. A renovação de nomes estratégicos como Felipe Luiz, o monitoramento constante do mercado, os ajustes no planejamento físico e tático do elenco e as obras estruturais no centro de treinamento fazem parte de um pacote completo de gestão que busca manter o Flamengo sempre um passo à frente. Não basta ter bons jogadores. É preciso dar condições para que eles evoluam, sintam-se valorizados e estejam inseridos em um ambiente que respira excelência. E essa excelência está em tudo. Desde o cuidado com o gramado até a alimentação dos atletas, desde a análise de desempenho até o acompanhamento psicológico. O Flamengo entende que um clube grande não se constrói apenas com vitórias, mas com um trabalho diário, silencioso e muitas vezes invisível para o torcedor. Mas é esse trabalho que sustenta as vitórias, que constrói os títulos, que mantém o clube forte mesmo nos momentos de dificuldade.
O que o Flamengo tem feito é construir um legado. E isso vai muito além de uma temporada vitoriosa ou de uma boa campanha em campo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma das movimentações mais comentadas da temporada. Nos bastidores, o nome de Marcos Leonardo, jovem promessa que vem se destacando no cenário nacional, já aparece em conversas quentes envolvendo o Flamengo. E, segundo fontes próximas ao jogador, a transferência estaria praticamente confirmada, deixando torcedores e jornalistas em alerta. Marcos Leonardo, conhecido por sua velocidade, faro de gol e uma maturidade acima da média para sua idade, tem despertado o interesse de clubes de peso há algum tempo. Mas o Flamengo, sempre atento às oportunidades de mercado, parece ter feito uma investida decisiva. Rumores indicam que a negociação foi rápida e que o jogador teria dado seu aval para o acerto, gerando uma expectativa enorme entre os rubro-negros. Embora nada tenha sido oficialmente anunciado pelo clube carioca, a movimentação já gera burburinho em redes sociais e rodas de conversas nos estádios. Alguns veículos chegaram a falar em acerto iminente, enquanto outros destacam detalhes sobre possíveis valores e ajustes contratuais que ainda estariam sendo finalizados. Independente disso, a torcida do Flamengo não consegue conter a empolgação com a perspectiva de ver Marcos Leonardo vestindo a camisa do time, acrescentando ainda mais juventude e talento ao elenco. No entanto, como todo rumor, há sempre espaço para reviravoltas. O mercado brasileiro é conhecido por suas surpresas, e a confirmação oficial pode demorar algumas semanas. Ainda assim, fontes garantem que o jogador já se vê no Rio de Janeiro e que a adaptação ao novo clube seria apenas uma questão de tempo. O que se comenta entre empresários e olheiros é que a chegada de Marcos Leonardo não seria apenas uma contratação pontual, mas parte de um projeto maior do Flamengo de investir em jovens promissores, garantindo protagonismo tanto dentro quanto fora de campo nos próximos anos. Enquanto isso, os torcedores se dividem entre ansiedade e especulação, imaginando o impacto que o jovem atacante poderá ter em clássicos, campeonatos nacionais e quem sabe até na Libertadores. A expectativa é clara: se tudo se confirmar, Marcos Leonardo pode se tornar a nova estrela rubro-negra, e os rumores que hoje circulam em grupos e sites esportivos podem muito em breve se transformar em manchetes oficiais, celebrando a chegada de mais um talento ao Flamengo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!